Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, eu queria tratar de um tema interessante que ocorreu semana passada, que foi uma nova fala do presidente Lula, que o Jornal Nacional tentou cortar. O Jornal Nacional não colocou a fala inteira, porque houve a primeira manifestação do presidente na Etiópia, quando ele comparou o Holocausto que ocorreu na Segunda Guerra Mundial ao genocídio que ocorre na faixa de Gaza atualmente, e houve toda aquela reação por parte do governo sionista do senhor Benjamin Netanyahu. Aí o Lula foi participar de um evento e deu uma segunda declaração, que eu vou colocar ela por completo, certo? Ele falando especificamente sobre o seu primeiro pronunciamento ou a sua primeira fala acerca de toda essa polêmica. O Jornal Nacional não colocou na íntegra a parte em que o Lula falou sobre isso. Solta aqui a fala completa do Lula nesse ponto específico sobre a comparação e será que o Lula pediu desculpas? Assistamos. Quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que eu tenho orgulho do presidente que nós temos. De um presidente que defende a paz, que defende os direitos humanos, que defende as crianças, as mulheres, e será lembrado na história como um líder mundial que não se calou diante de um genocídio televisionado. Quando Hitler começou suas atrocidades na Segunda Guerra Mundial, à época, nenhum líder do mundo teve coragem de falar contra Hitler. Terminou como terminou. Eu vi o presidente da FEPAL falar sobre isso. Não se encontrou na história, antes do início das atrocidades da época, um líder mundial que se levantasse contra Adolf Hitler. Só vieram se manifestar a posteriori. Desta feita, a história se lembrará de que um presidente da República teve a coragem de falar a verdade, sem ódio e sem medo. Celso Amorim prestou uma entrevista, estou vendo aqui no Brasil 247, a seguinte manchete neste domingo, aí é por isso que me chamou a atenção essa fala do Lula, o Jornal Nacional que se omitiu, colocou um pequeníssimo trecho e insiste em falar que o que acontece em Gaza é uma guerra, quando nós sabemos que não é, ali não tem guerra, ali é um massacre, ali é um genocídio, certo? Celso Amorim, em resposta a jornalistas, disse: se Netanyahu espera que Lula peça desculpas, ele vai continuar esperando. Vou abrir aspas aqui para o Celso Amorim, vou mostrar a foto dele aqui. Celso Amorim, essa figura aqui, tive já a oportunidade de almoçar com o Celso Amorim em São Paulo, uma grande figura, um cara espetacular. Então, Celso Amorim, ele disse o seguinte, aqui eu abro aspas, sobre o Lula pedir desculpas ao Netanyahu. Abro aspas para o Celso Amorim. Vai ficar pedindo, se é que ele está insistindo mesmo. Não sei se ele faz isso por demagogia interna ou por qualquer outra razão, mas certamente se ele está esperando isso, não vai receber. Não posso falar pelo presidente, mas eu não vejo nada, não vejo razão para o presidente se desculpar. Tenho certeza que essa pressão é mais da mídia brasileira do que qualquer outro lugar. Ele não recebeu nenhuma pressão. Por exemplo, Antony Blinken, secretário de Estado americano, nem de longe sugeriu a ideia de pedido de desculpas. Ele fez uma referência ao Holocausto de maneira muito sutil. Ficamos com a opinião da Corte Internacional. É um genocídio. Não sei qual vai ser a decisão definitiva da Corte,
Mas o que existe hoje é o seguinte: há uma plausibilidade na acusação de genocídio. Celso Amorim continuou: nunca estivemos afastados do povo judeu, nem sequer do Estado de Israel, cuja existência nós defendemos. O problema é que esse governo, além do que ele está fazendo em Gaza, comportou-se de uma maneira diplomaticamente inadmissível. Vocês observaram o que o Netanyahu fez com o embaixador brasileiro em Israel, né? O constrangimento que eles fizeram com o nosso embaixador lá. E a imprensa brasileira, a vira-lata, fica calada. Então tá aí as palavras do senhor Celso Amorim, que é o cara que o Lula confia no âmbito internacional. E foi o maior chanceler da história desse país. Parabenizando, claro, o atual chanceler Mauro Vieira, que faz um trabalho, na minha visão, excepcional, mas dizendo que na história desse país não se viu um trabalho tão bonito como foi feito por Celso Amorim na época em que Lula foi presidente da República, nos seus 2 primeiros mandatos. Eu acredito que o Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores, não sei se foi apenas no 2º mandato de Lula, só sei que foi o maior chanceler da história desse país, porque o Brasil era um pária internacional e virou um protagonista, né? Um protagonista. Tanto é que o Lula saiu com 87% de aprovação, 10% de regular e apenas 3% de ruim e péssimo no final do ano de 2010, 14 anos atrás. Forte abraço, a luta continua e até uma outra oportunidade.